Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. O apóstolo Pedro fala do Cordeiro imaculado e incontaminado que ele identifica como sendo Cristo. Ele reconhece o sacrifício desse Cordeiro e que o Cordeiro sacrificial foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. E não só conhecido, mas manifestado nos tempos do fim, sua morte na cruz, por amor de vós. Só em saber que tudo isto foi por amor é suficiente para nos rendermos a Ele em gratidão, louvor e adoração. Pedro conhecia bem o significado de cordeiro. Cordeiro era um animal sacrificial entre os judeus. Deus ensinara o seu povo escolhido a matar uma ovelha e aspargir o seu sangue como sacrifício. O cordeiro era morto como substituto e o seu sangue era derramado para que os pecados pudessem ser perdoados. Entretanto, o sangue de ovelhas mortas, no período do Antigo Testamento, não tirava o pecado, a fonte do pecado. Todos os anos, as pessoas iam ao sacerdote levando o seu cordeiro para ser sacrificado pelos seus pecados. O sacerdote fazia simbolicamente a transferência dos pecados daquela pessoa ou do povo para o animal, que era morto por causa disso. E a pessoa voltava para casa aliviada, mas depois voltava a pecar. Então tinha que ser repetido todo o processo. Isso acontecia porque era tratada provisoriamente a questão dos pecados, mas não da natureza pecaminosa que produz os pecados. Muitos deles eram sinceros e honestos e evitavam pecar o quanto podiam,
mas mesmo assim cometiam pecado, porque tinham a natureza pecadora, eram pecadores. Aquelas ovelhas eram figuras ou tipos apontando para o futuro, para o fato de que Deus um dia providenciaria um cordeiro para tirar os pecados, para dar fim aos pecados e aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É desse cordeiro, o Cordeiro de Deus, que o apóstolo Pedro fala: fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O sacrifício de Cristo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Se o sacrifício de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, então a forma de execução desse sacrifício também foi a cruz do Calvário. A cruz foi escolhida para ser o altar do sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo. A cruz é a única providência da misericórdia de Deus para pecadores indignos e merecedores do inferno. A cruz do Calvário aconteceu pelo desígnio, vontade, iniciativa, autoridade e poder de Deus. Atos, capítulo 2, verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Quando Jesus veio a esta terra, ele sabia que tinha vindo para morrer. Vamos ouvir o próprio Jesus falando sobre isso. Lucas capítulo 24, versos 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Tudo o que aconteceu com Jesus seguia uma programação divina. Pilatos pensou na crucificação de Jesus em termos de opção humana. Pilatos pensou na crucificação de Jesus em termos de opção humana. João capítulo 19, verso 10 e 11.
Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus mostrou a Pilatos que a cruz não era uma opção humana, mas uma determinação divina. Numa entrevista com Jô Soares, Rubem Alves fez a seguinte afirmação: eu me recuso a crer em um Deus que executa seu filho na cruz. Rubem Alves, apesar do seu grande talento intelectual, não percebeu a necessidade da cruz. Nem poderia mesmo, porque aqui é preciso o próprio Deus entrar com a sua graça, nos revelando a necessidade da cruz. Outros pensam que Deus não teve o propósito de enviar Jesus para a cruz logo de início, que a intenção de Jesus era que os homens o seguissem sem a morte na cruz. Mas o próprio Jesus disse que ninguém poderia segui-lo sem a morte na cruz, a morte de Jesus e do pecador em Jesus. Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz do Calvário não foi uma surpresa para Jesus, pois ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, o verso 8. Há 2 dias da Páscoa, Jesus, com muita calma, falou da sua morte na cruz. Mateus capítulo 26, verso 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele estava ciente disso, ciente da crucificação, da sua morte na cruz. Mais do que ciente, ele tinha a sua crucificação em seu controle. A crucificação de Jesus estava predeterminada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. A crucificação de Jesus não aconteceu porque as coisas saíram do controle, mas justamente porque estava controlada por Ele. Os religiosos importantes se reuniram e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas isto também estava no controle de Jesus.
Satanás pode ter participado dessa reunião, mas essa reunião só aconteceu pela determinação de Deus. Até a conspiração desses homens estava controlada por Deus. Jesus seguia um programa divino. A sua morte era uma necessidade imprescindível, não por causa dele, mas por nossa causa. A intenção divina era colocar todos os homens no sacrifício de Cristo na cruz. Era matar o pecador na morte de Cristo. E isto Deus já havia determinado antes da criação do homem e antes desse homem se tornar pecador. João capítulo 12, versículo 32, ali Jesus expõe resumidamente o propósito dele ir à cruz por nós. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 14. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. O Senhor Jesus sentiu a opressão da cruz, mas ele reconhecia que veio ao mundo para esta hora e que a sua morte na cruz era a vontade inegociável do Pai. Lucas capítulo 22, verso 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque era a vontade do Pai, porque Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele quer nos salvar do nosso pecado. E esta salvação só seria possível através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Romanos 6:8. Jesus foi o único homem que não podia morrer, porque o salário do pecado é a morte, e ele não tinha pecado. Ele se deu por nós, a fim de colocar
todos os homens em seu sacrifício na cruz. Ele foi à cruz por sua própria vontade e poder. Na cruz, nos atraiu a si, nos fazendo morrer com Ele para o pecado. Não há salvação fora de Cristo e este crucificado, com todos nós crucificados com Ele. A cruz do Calvário tem a ver com a minha necessidade de morrer por causa do meu pecado. É aqui que entra o amor de Cristo por nós. O amor que Ele nos tem desde antes da fundação do mundo. Somos amados por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele topou morrer por mim e comigo na cruz para me salvar. Isto é grandioso demais. Aquela morte que Jesus morreu era minha. Eu morri em Cristo. Deus me crucificou com Cristo. Quando cremos a nossa crucificação com Cristo, experimentamos algo grandioso. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Crendo na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, teremos o Filho de Deus revelado no nosso interior e também vivendo em nosso interior e se manifestando. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. No dia seguinte, depois da visita dos fariseus de Jerusalém, algo muito significativo aconteceu com João Batista. Viu João a Jesus que vinha para ele. Que graça maravilhosa! Jesus que vinha para João. Esse é o movimento da graça. Viu João a Jesus que vinha para ele. Antes de João Batista ir a Jesus, Jesus veio a ele e para ele. Este veio para ele indica a obra que Jesus iria realizar em João. E fala também da sua graça. Eu só posso ir a Ele porque Ele veio para mim primeiro. Eu só posso vê-lo porque Ele me viu primeiro. Eu só posso desejá-lo porque Ele me quis primeiro. O movimento é dele para nós e depois de nós para Ele. É graça, graça maravilhosa.
mas tem também a visão maravilhosa. João viu a Jesus que vinha para ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não estava pensando nas ovelhas do Antigo Testamento, mas no Cordeiro de Deus, que foi conhecido desde antes da fundação do mundo e agora veio. Que visão maravilhosa! A visão do Cordeiro de Deus. João viu a Jesus e testemunhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A visão do Cordeiro de Deus, a visão do sacrifício de Cristo, porque Cordeiro tem a ver com sacrifício, e no caso aqui, o sacrifício de Cristo na cruz. Foi essa a visão de João. Qual é a sua visão? Foi o que João viu. O que João viu? João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que revelação preciosa João ganhou em seu coração. Que revelação preciosa João ganhou em seu coração. Essa palavra tira é muito significativa para nós. Cuidando bem do original, vamos notar que tirar significa erguer ou levantar para tirar o pecado. Foi o que aconteceu. Cristo foi erguido na cruz ou levantado na terra sobre a cruz para tirar o pecado. A palavra tirar também significa afastar o pecado de tal maneira que ele não tenha mais alcance sobre nós e que dele não se tenha mais notícia. É o sentido de um total desaparecimento do pecado. A palavra pecado no singular tem o sentido de causa, daquilo que produz os pecados, daquilo que produz pecados. João Batista sabia disso. Ele mesmo pregava dizendo que o machado estava posto na raiz das árvores. Machado é um instrumento que corta e golpeia, e se encaixa bem com a figura da cruz, no sentido de que ela golpeia o pecado de forma radical. Raiz é uma figura da natureza pecaminosa do pecador. A árvore é também uma figura do homem não regenerado ou pecador, conforme Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus
usou uma ilustração agrícola bem singela, que todos conheciam bem, mas o assunto de Jesus não era agricultura. Jesus queria mostrar o ser humano, a natureza do ser humano. Então a árvore aí representa o homem com a sua natureza. A morte de Cristo na cruz visa cortar de nós o pecado pela raiz. A proposta de Jesus é arrancar pela raiz. Mateus capítulo 15, verso 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quando você arranca as raízes de uma árvore, ela morre e não há mais possibilidade dela brotar. A obra de Cristo na cruz é matar pelas raízes essa natureza pecaminosa em nós, para nunca mais brotar. Na morte com Cristo na cruz, Ele erradicou a nossa velha natureza pecadora, má, perversa e corrupta. A nossa velha natureza pecadora foi crucificada, morta e destruída em Cristo, no sacrifício de Cristo. Ainda temos o nosso corpo abatido, terreno, que o Senhor Jesus o transformará na sua vinda, mas as nossas raízes pecaminosas já foram mortas e substituídas pelas raízes de Cristo em nós. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não encobre seus pecados, nem os esconde, alivia ou diminui. Ele tira o seu pecado e os seus pecados de uma vez por todas. Jesus foi à cruz para tirar o pecado do mundo. Assim, Ele cumpriu a palavra de Deus que diz: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Zacarias capítulo 3, verso 9. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, verso 26. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 5. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 6. Creia na palavra de Deus. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, verso 11. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, verso 2. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Muitos cristãos vivem uma vida medíocre e derrotada no pecado, porque falta-lhes a experiência de morte e ressurreição com Cristo. Nossa fé
não está colocada na nossa capacidade, mas no fato de que estamos mortos com Cristo. E Cristo é a nossa vida. Assim, os nossos pecados foram expiados e a nossa iniquidade removida num só dia. Na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na ressurreição, Jesus Cristo é o Filho de Deus que vive sua vida justa e santa em nós. Apenas creia na palavra de Deus.